Muito bom dia, são 6 horas e 30 minutos e começa agora o seu Repórter Interferência. Eu sou Nádia Barros. Eu sou o Anderson Mota, confira os principais destaques desta edição. Demora e superlotação. Acordo assinado em 2015 entre UFMA e SMTT não é cumprido e comunidade acadêmica reclama da má qualidade da linha de ônibus que atende ao campus da universidade. Assalto milionário à agência da Caixa Econômica em Bacabal pode ter sido planejado fora do país, afirma a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Conheça também a realidade dos alunos que precisam conciliar os estudos e trabalho. Projeto do Colum produz mapas 3D para ajudar na inclusão de alunos com deficiência visual. E para falar sobre isso, recebemos Tiago Lima, professor de História do Colum e criador do projeto. Música! Festival BR 135 realiza sua 7ª edição aqui em São Luís. Acompanhe também os principais destaques do esporte. É agora, no Repórter Interferência. E já começamos essa edição falando dos transtornos causados pela chuva que caiu na madrugada da última sexta-feira, dia 30. A forte chuva, que começou no início da noite de quinta-feira, causou grandes estragos por toda a cidade. A enxurrada abriu uma cratera ao lado do calçadão da Praia do Calhau e um quiosque foi levado pela água. A chuva também abriu buracos e danificou o asfalto na Vila Progresso, próximo ao bairro do Recanto dos Vinhais. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de São Luís informou que equipes foram enviadas para avaliar todos os estragos a fim de adotar medidas necessárias. Mal começou o período de chuvas e esses problemas antigos voltam a aparecer, não é mesmo, Lucas Silva? Exatamente, a gente está com a Natane Moura aqui no WhatsApp, ela é do Turu. Ela falou que essas chuvas vêm causando grandes alagamentos nas principais avenidas da cidade, ocasionando aí engarrafamentos. E o Núcleo de Meteorologia da UEMA confirmou que essas chuvas que estão acontecendo são atípicas e que provavelmente vão acontecer aí durante o mês de dezembro e janeiro. Muito obrigado, Lucas, o nosso comentarista. Vamos agora com a repórter Fernanda Mello, que está ao vivo na Avenida dos Portugueses, próximo à barragem do Bacanga, trazendo informações sobre o trânsito desta manhã. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Nádia. Estamos aqui na Avenida dos Portugueses, no bairro do Bacanga, avenida que dá acesso ao campus Dom Delgado da Universidade Federal do Maranhão. Hoje a gente pode perceber que o trânsito está fluindo bem, principalmente para quem vai no sentido Centro-João Paulo. Podemos observar um fluxo menor de veículos. Já para quem vai no sentido Anjo da Guarda, Vila Embratel, observamos um trânsito um pouco mais acentuado, mas nada com que se preocupar. Geralmente, a movimentação nesse trecho costuma ser mais lenta, principalmente nesse horário de 7 horas até as 8h30 da manhã, devido ao alto fluxo de alunos e funcionários da universidade. Também é comum nessa área acidentes e manifestações que atrapalham o trânsito. Mas agora, com a proximidade do final do período, o trânsito tem estado mais tranquilo. Fernanda Mello para o Repórter Interferência. Muito obrigada, Fernanda. De volta ao estúdio com informações sobre o assalto milionário à agência do Banco do Brasil em Bacabal. A polícia já tem um suspeito de ser o mandante. É isso mesmo, Nádia. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou na última terça-feira, dia 27, que a ordem para o assalto à agência do Banco do Brasil em Bacabal, interior do Maranhão, veio de fora do país. Segundo a Secretaria, o mandante foi José Francisco Nunes, procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. O assalto ocorreu na noite do dia 25. Os bandidos ainda incendiaram viaturas e 3 deles morreram no confronto com a polícia. Lucas Silva. 45 milhões já foram recuperados pela uma operação realizada pela Polícia Militar numa cidade próxima a Bacabal. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, 40 integrantes do Nordeste compõem esse grupo, né? E eles estão ligados com outros bandidos dos estados de São Paulo e do Paraná. É isso aí, o assunto agora é fake news. A influência das notícias falsas no resultado das eleições deste ano, você acompanha na reportagem de Orlando Ferraz. Mentiras e calúnias compartilhadas nas redes sociais como se fosse a pura verdade. São as chamadas fake news. No período eleitoral, tiveram um grande impacto na definição do voto do eleitor. A professora Li Chan Xuen, do curso de Comunicação da UFMA,
comenta o assunto. É importante frisar que fake news, na cabeça do eleitor, não é só aquele meme de WhatsApp e não é só aquele texto que simula um texto jornalístico disseminado pelo WhatsApp. Para o eleitor, fake news também é aquilo que a imprensa corporativa publica e que é contra o candidato que eles apoiam. As fake news ganham maior notoriedade, pois as redes sociais permitem que elas sejam disseminadas de forma simples e rápida. Leonardo Moraes, estudante de economia da UFMA, diz encontrar com frequência informações caluniosas compartilhadas entre familiares, amigos e colegas de turma, e que, devido a isso, passou a checar fatos com maior cautela. O principal problema que permite que as fake news sejam disseminadas são que as pessoas não se atentam à notícia. Apenas leem as manchetes, compartilham sem verificar a fonte. E como a maioria dessas fake news são compartilhadas em redes sociais, aplicativos de mensagem que tem uma comunicação muito rápida, acaba facilitando que essas mentiras se tornem populares. Segundo Joalisson Andrade, advogado especialista em tecnologia e propriedade intelectual, é possível acionar a Justiça Civil e solicitar que o conteúdo seja retirado do ar pelo provedor por meio de autorização judicial. O Marco Civil da Internet, no artigo 19, com o intuito de garantir a liberdade de expressão do usuário, determina que os provedores de serviços de internet, como o Facebook ou o Instagram, só poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se judicial, eles vão tomar as devidas providências dentro dos seus limites técnicos para remover o conteúdo apontado como infringente. Saúde. Os dados da OMS sobre o HIV. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que cerca de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos vítimas do vírus HIV. Os dados foram divulgados no sábado, dia 1º, data em que se comemora 30 anos de luta contra a AIDS. A OMS também afirmou que aproximadamente 37 milhões de pessoas vivam com o vírus em todo o planeta. Números assustadores, não é, Lucas? Exatamente. E em relação a esse 1 milhão de pessoas que morrem todos os anos, boa parte delas são de pessoas que não sabem que contraíram HIV ou de pessoas que começaram o tratamento muito tardiamente. Em relação às 37 milhões de pessoas que convivem com o vírus no mundo, apenas 60% fazem um tratamento. Muito obrigado, Lucas. E vamos saber agora como está o tempo. Em São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia. Período nublado com chuva a qualquer momento. Máxima de 29 e mínima de 23 graus. Já que estamos falando de maré, no último mês, parte da população que costuma andar pela orla marítima da cidade de São Luís diz ter percebido certa alteração na cor do mar. A cor mais clara da água indica um menor índice de poluição. Mais informações sobre esse fenômeno na reportagem de Lorena Rodrigues. No último mês, parte da população que costuma andar pela orla marítima da cidade de São Luís diz ter percebido certa alteração na cor do mar. Algumas pessoas associam a cor mais clara ao menor índice de poluição. Reportagem de Lorena Rodrigues. A jornalista Vanessa Fonseca, que costuma andar pela beira-mar todos os dias a caminho do trabalho, se surpreendeu com a cor mais clara do mar nos últimos dias. A gente não saber muito o que é, a gente fica na dúvida, porque associa que a coloração mais escura pode ser sujeira, esgoto, e automaticamente a gente já pensa, quando vê aquela coloração mais clara, pensa que pode estar o mar limpo. Aí já dá aquela vontade de entrar no mar, só que a gente fica com medo. Será que está realmente mais limpo ou é algum fator do meio ambiente que está ocasionando tudo isso? Então a gente não sabe. Assim como grande parte da população, a jornalista associa a cor mais clara do mar à ausência de poluição, o que, segundo o professor Francisco Dias, não passa de um mito. Nós estamos num período de poucas chuvas, né? Então, obviamente, esses sedimentos que vêm dos rios para a nossa costa, a zona costeira, eles são diminuídos, né? Com a diminuição desses sedimentos, basicamente a gente tem uma penetração maior de luz, então esse tom esverdeado que a gente está podendo ver na nossa praia
pode ser fruto da presença de muita matéria orgânica dissolvida. Segundo Francisco Dias, esse fenômeno acontece devido aos sedimentos encontrados na água e com a chegada do período chuvoso, a coloração volta ao normal. Então isso, na verdade, é um fator natural, não necessariamente que seja poluição. Obviamente, se tiver outros fatores atrelados à coloração da água, aí pode-se pensar em algum agente contaminante ou poluente, né? Lorena Rodrigues para a Rádio Interferência. Em 2015, no início desse ano, foram realizadas reuniões entre representantes da UFMA e a Secretaria Municipal de Trânsitos e Transportes, SMTT, para o aumento da frota dos ônibus que fazem a linha Campus Terminal da Praia Grande e Campus Deodoro. No entanto, mesmo com o acordo assinado, a comunidade acadêmica ainda sofre com problemas de superlotação nos ônibus. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Bonfim. João Felipe Viana é um dos vários estudantes da Universidade Federal do Maranhão que sofrem diariamente com a superlotação existente nos ônibus que prestam serviço para a comunidade acadêmica. Os ônibus antigos ainda continuam rodando, muitos com mais de 10 anos de uso, e isso prejudica a todos os passageiros. A falta de qualidade dos coletivos virou motivo de indignação e pauta de diversas reuniões de acadêmicos com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT. Um dos representantes universitários, Artaxeres Aristóteles da Silva, falou como foi discutir a estrutura de mobilidade com a Secretaria. A gente se reuniu com a SMTT, claro que após pressão, após a gente ter ido fazer uma manifestação ali na frente da UFMA. Então a gente foi para esse diálogo. O que discutimos foi o que já foi falado. A gente discutia o aumento da frota de ônibus. Nós queríamos 12 ônibus, mas aí eles resistiram. E depois de mais ou menos 2 horas de reunião, a gente chegou que seriam a conclusão de 10 ônibus, passando de 10 em 10 minutos, com ônibus articulados. No início deste ano, em reunião com a SMTT, foi estabelecido a troca de concessão das linhas do Campus Terminal 311 e Campus Deodoro 305 entre as empresas Primor e Ratrans. É uma outra estrutura de ônibus e a gente andou conversando com alguns universitários, eles disseram que melhorou. Realmente a gente observa que hoje em dia os ônibus não demoram tanto. Claro que a lotação acontece, a gente tem procurado diminuir isso, então a gente tem observado que o estudante está mais satisfeito. Claro que nunca vamos chegar à perfeição, isso é impossível, mas pelo menos melhorar a gente vai. Nem a SMTT, nem a universidade quiseram se pronunciar sobre a situação. Rodrigo Bonfim para o repórter Interferência. São exatamente 6 horas e 43 minutos. A vida de universitário nem sempre é fácil, exige muito tempo e dedicação dos estudantes. E tudo isso é duplicado quando alguns precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Conciliar os estudos e o trabalho é uma tarefa complicada, mas muita gente dá conta também, Nádia. A repórter Lorena Rodrigues traz pra gente a experiência de um desses alunos. Se dividir entre o trabalho e os estudos tem sido tarefa recorrente entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo dados do IBGE, em 2016, cerca de 14% dos jovens trabalhavam e estudavam. Já em 2017, esse número caiu para 13,3%. Ramiro Ribeiro, estudante de Relações Públicas, está dentro dessa estatística. Natural de Matinha, mora em São Luís desde 2013 e administra o seu tempo entre as mais de 8 horas de trabalho como supervisor de call center e os estudos. A fadiga, eu andava bem mais estressado com relação a isso. E hoje, assim, o meu maior receio é de talvez não estar vivendo o curso na totalidade, entendeu? Segundo a psicóloga Bruna Pires, o excesso da dobradinha trabalho e estudo pode prejudicar a saúde mental dos alunos e alerta para alguns sinais que podem indicar que as coisas não vão bem. O primeiro sinal que é mais visível é a falta de concentração para estudar. Então a pessoa não consegue mais estudar, não consegue mais prestar atenção nas atividades ou na aula. É um sinal de estresse neuronal, de estresse cerebral. O cérebro está tão cheio de informação que não aceita mais nada, né? Assim como dor de cabeça, dor no corpo, no caso dor nas costas, né, que é tensão.
Muitas vezes também dor de estômago. Bruna alerta para a necessidade de conscientização dos alunos para evitar abusos mentais causados pelos excessos. O primeiro de tudo é se conscientizar de que a gente não vai dar conta de tudo. Então, nessas condições de muita coisa para fazer, melhor sim, dentro das minhas possibilidades. Lorena Rodrigues para o repórter Interferência. E o Ministério da Saúde divulgou na última sexta, dia 30, um balanço sobre o programa Mais Médicos. Até agora, 1.600 profissionais se apresentaram para substituir os cubanos. Entre os inscritos, 224 médicos já estão atuando pelo programa, um terço deles em capitais e regiões metropolitanas. Segundo o Ministério, a gestão local é responsável por estabelecer a data de início das atividades dos profissionais. Pois é, Nádia, um número não tão significativo levando em consideração a urgência que o país tem de enviar esses médicos para áreas mais carentes. E as chances desse cenário melhorar são favoráveis, Lucas Silva? O cenário está um pouco complicado. 200 profissionais já desistiram de participar do programa, além de que o Amazonas é o estado com o menor número de vagas preenchidas, principalmente nas zonas indígenas. Então a gente vê mais um reflexo de profissionais que não querem sair das grandes capitais para trabalharem nas zonas mais periféricas. Muito obrigado, Lucas. É isso aí. E produção de mapas 3D, inclusão de alunos com deficiência visual com base em recursos didáticos sensoriais. Esse é o nome do projeto criado por Tiago Lima, professor de História no Colum, que a gente recebe no estúdio do Repórter Interferência para falar de tecnologia a favor da inclusão. Bom dia, professor. Primeiro, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa e perguntar como surgiu a ideia de criar esse projeto. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de divulgar mais uma vez o projeto que foi elaborado por mim, né? O colégio universitário, ele é uma escola inclusiva, né? Nós temos um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais e por contar com a possibilidade de de receber alunos cegos, nós pensamos em uma tentativa de superar um pouco essa limitação do material didático convencional. Né? E daí a ideia de criar mapas em alto relevo, que a gente intitulou de mapas 3D. Professor, esses mapas são produzidos a partir de uma caneta 3D, não é isso? Como é que funciona essa tecnologia? É uma tecnologia, embora a gente pense que a impressão 3D seja algo muito complicado, mas a caneta 3D é algo extremamente simples. Ela se assemelha a uma caneta, um pouco mais grossa. Ela tem um motor elétrico que puxa um filamento plástico, que é um filamento biodegradável. Ela esquenta a ponta da caneta, esquenta e derrete o filamento. E aí, com o filamento derretido, você consegue criar informações em alto relevo. E o filamento ele esquenta na ponta da caneta, mas em questões de segundos, em contato com a atmosfera, ele esfria. Né? E aí a gente tem o que a gente chama de mapa em 3D, ou mapa em alto relevo. E de que forma os professores eles podem utilizar essa tecnologia para tornar as suas aulas mais acessíveis para os deficientes visuais? Bom, o projeto ele se constituiu como um projeto piloto, na verdade. A gente tinha a ideia e queria ver se essa ideia funcionava, se a tecnologia 3D seria útil para isso. Então, boa parte do projeto ela foi nessa tentativa de fazer a coisa funcionar direitinho. E a gente conseguiu, porque a gente viu que era possível criar não só os mapas 3D, mas era possível criar materiais adaptados, né? Fazer essa tradução da linguagem do vidente para a linguagem do recurso sensorial. E a gente espera que, com essa tentativa que foi bem sucedida, os outros professores possam reproduzir a iniciativa com as suas respectivas disciplinas. Então, não é só um projeto para os mapas 3D, né, mas é um projeto para as disciplinas que queiram adaptar os seus materiais. Professor, quando se fala em tecnologia, a gente logo pensa nos custos. Queria saber quais são os desafios em conseguir o financiamento necessário para que as canetas possam ser adquiridas.
Na verdade, o projeto ele não contou com muito recurso. A gente contou com o recurso da FAPEMA, mas os equipamentos eles são relativamente baratos. A gente tem caneta no mercado que vai de R$170 até R$600. A gente conseguiu adquirir vários modelos. E de 120 a R$170 também o filamento. E que produz bastante, rende bastante. Então, nesse cenário, o que a gente precisa mesmo é muito mais da iniciativa dos professores em pensar saídas para essas limitações que os materiais didáticos convencionais apresentam. Então, professor, muito obrigada por sua participação no programa de hoje e parabéns pela iniciativa e pelo projeto essencial para a inclusão de novos alunos, de todos os alunos. Muito obrigado, professor Tiago. Agora vamos falar de música. O BR 135 já é um festival bem conhecido aqui no Maranhão. Este ano acontece a 7ª edição do festival. Entre os artistas que passam pelo palco está o carioca Rubel e a paulista Tássia Reis. A programação acontece nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. E a repórter Laís Costa tem mais informações diretamente do Centro Histórico de São Luís, onde acontece o evento. Bom dia, Laís. Como é que estão os preparativos por aí? Bom dia, gente. Nós estamos aqui com o André Lobão, produtor do BR 135. Bom dia, André. Quais as maiores diferenças tu nota do ano passado para cá? No Conecta, especificamente, a gente tem afinado melhor as temáticas. O BR ele tem um formato que ele é muito diversificado. Então ele ocupa o centro histórico com 2 palcos principais, um mercado BR 135, que é uma feira hype, e esse ano tem o Meluda, que é um coletivo de DJs que é um trabalho que já rola há 20 anos. Então esse ano o festival traz essa novidade, que é o espaço da música eletrônica. E como vocês selecionam essas atrações de acordo com o público daqui? Porque é um festival que as pessoas ficam esperando o ano inteiro. O festival ele abre uma chamada pública, né, para que as pessoas mandem propostas para o festival. Então o BR hoje, a programação dele é composta por atrações que passam por um crivo mesmo de seleção, que meio que são a cara do festival, né, dessa coisa música pop, contemporânea, mas também com um pé no regionalismo. Nós vamos agradecer a participação do André. Muito obrigada, André. É com você, Nádia Barros. É isso aí. Aqui no estúdio a gente segue. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol com a repórter Laís Costa. Agora vamos falar dos times que garantiram permanência na Série A. Em Fortaleza, o Vasco foi a campo contra o Ceará em um jogo dramático. Com o Castelão lotado, com cerca de 50 mil pessoas, o jogo foi digno de final de Libertadores. Teve até cachorro em campo. Os times empataram em 0-0 e continuaram na Série A do Brasileirão em 2019. O Fluminense, outro carioca ameaçado pelo fantasma do rebaixamento, venceu o América Mineiro por 1-0 e também permanece na Série A. E a Chapecoense, hein? Mesmo com a tragédia de Medellín com seu avião e após dura reestruturação do elenco, o Verdão do Oeste venceu o São Paulo na Arena Condá por 1-0 e garantiu sua vaga na elite do futebol brasileiro em 2019. Amarguram a queda para a Série B, Paraná, Vitória, América Mineiro e Sport. Enquanto isso, sobem para a elite do futebol, Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás. O Brasileirão vai deixar saudade, mas calma que dia 28 de abril de 2019, os nossos craques estarão em campo novamente. É emoção garantida no futebol brasileiro. Laís Costa, para o repórter Interferência. Estamos aqui com o nosso comentarista esportivo, Lucas Melo. Bom dia, Lucas. Bom dia. Esse Brasileirão de 2018 foi um dos campeonatos mais disputados que tem no mundo, como de costume. A diferença de 8 pontos entre o campeão e o vice foi mera ilustração, porque o campeonato em si foi decidido nos detalhes. O campeão Palmeiras foi responsável por 64 dos 827 gols do campeonato inteiro, o que mostra um retrospecto muito bom do time, principalmente depois da chegada do Filipão, que foi responsável por essa campanha fascinante do time do Palmeiras. Ele teve 81,8% de aproveitamento. Isso em campo resume-se em 16 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. O time do Palmeiras ficou invicto em 22 partidas. Isso quer dizer um time invicto num campeonato tão concorrido como o Brasileirão é um campeão postulante com 80 pontos.
Obrigada, Lucas Melo. E hoje você acompanhou aqui no Repórter Interferência a situação dos ônibus Campus Terminal da Praia Grande e Campus Deodoro das linhas 311 e 305 e como a necessidade do aumento dessa frota está sendo abordado pela SMTT. A investigação que a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão vem realizando acerca da ação criminosa que aconteceu em Bacabal e que chocou todo o país. Acompanhou também nossa cobertura no Festival BR 135 e a nossa entrevista com o Tiago Lima, professor do Colégio Universitário que desenvolveu um projeto super bacana de acessibilidade com o uso de canetas especiais para a produção de mapas em 3D, uma solução viável para a inclusão de estudantes cegos. Tivemos ainda muita informação ao vivo sobre o trânsito nas principais avenidas de São Luís, situação do clima, da maré e os destaques do futebol. Lucas Silva, o que o pessoal anda falando aí no nosso WhatsApp? O Carlos Santos da Liberdade disse que achou incrível ter conhecido o projeto de inclusão idealizado pelo professor Tiago Lima e que é essencial não esquecermos nas escolas de alunos com deficiência. Nós agradecemos a participação do nosso comentarista Lucas Silva. Eu que agradeço a participação hoje aqui. Com direção geral de Kércia Carvalho, sonoplastia de Paula Seres e Orlando Ezon, produção de Vitor Feitosa, Tatiane Raquel, Raíssa Salles, reportagens com Laís Costa, Lorena Cristina, Vitor Feitosa e Fernanda Melo, comentários de Lucas Melo e Lucas Silva. Eu sou o Anderson Mota. E eu sou Nádia Barros. A gente encerra por aqui nossa edição de hoje. Um bom dia para você, uma ótima semana e até mais. Até mais, tchau, tchau.